Se esse cara estiver no meio da selva, já era. Já era. A questão é que vão surgir oportunidades, só que tem pessoas que vão ter mais oportunidades que outras. Exatamente. E a tal da... Pra gente só ficar mais nesse ponto da inteligência. E a tal da inteligência emocional? Cara, vamos lá. O que é? A resposta curta é que pseudociência. Agora a resposta longa é um pouco mais longa, que é o seguinte. Porque quando a gente fala em psicologia, a gente vai falar dos termos de uma forma distinta que a sociedade utiliza. Porque ficou famoso esse negócio de inteligência emocional, né? Porque tudo aquilo que agrada a pessoa que está ouvindo vai ficar famoso. As pessoas não querem realmente ouvir dados, fatos e dados. Não, elas não querem, né? E aí o que acontece é o seguinte. Quando a gente pensa em inteligência geral, por exemplo, fator G, como um construto científico, é extremamente validado. Mas inteligência emocional como um construto, como se fosse realmente algo que poderia ser mensurado, isso aí é pseudociência. Inclusive, tem várias pesquisas que mostram o seguinte. Aquilo que a gente chama de inteligência emocional, muitas vezes é personalidade. Existem os testes de personalidade. Esse é o primeiro problema. Segundo, o que é ter inteligência emocional? Por exemplo, o que é eu saber agir de forma emocionalmente adequada? A gente não sabe, é uma coisa subjetiva. Porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa sofre bullying. O que é ter inteligência emocional? É reagir? Talvez ela reaja e funcione, talvez ela reaja e amanheça, igual nos anos 80, a gente na lata de lixo. A gente não sabe. Exatamente. A gente não sabe. Então, como construto, não existe inteligência emocional. No entanto, inclusive tem muitos acadêmicos que vão falar de inteligência emocional como um sinônimo de uma boa gestão emocional. Aí é claro que isso existe, claro que isso tem evidência. Ou seja, eu aprender a lidar com reação de luta e fuga, eu aprender a usar a respiração para disparar o sistema nervoso parasimpático, eu aprender a fazer meditação, atenção plena, tudo isso existe. Tipo, contar até 10, né? Coisa assim, enfim, né? várias outras estratégias, inclusive de tomar banho gelado pode ajudar. O ponto é o seguinte, inteligência emocional como um construto que pode ser medido, isso não existe. Certo. Mas falar de gestão emocional e aprender a lidar com as emoções, é claro que existe. E muita gente chama isso de inteligência emocional. Só que aí não é um debate acadêmico, porque os acadêmicos vão falar, cara... E é engraçado que tem certos debates que existem em senso comum, que dentro da academia está pacificado há um tempão. Com certeza, com certeza. Não, muito legal. E aí, quando você começou a estudar o cérebro, o que te chamou mais atenção? Cara, o que me chama mais atenção foi uma descoberta que Freud fez. Que muitas pessoas criticam Freud, mas são críticas anacrônicas. Freud estudava a mente humana como se fosse alguém hoje estudando as estrelas a olho nu. E isso é Freud estudando a mente humana no século XIX, século XX, cara. Não tinha nada, né? Era ali... Pelo amor de Deus. E o Freud percebeu um negócio que foi a queda do homem. Porque, desde a ciência, o ser humano foi caindo. Antes, éramos o centro do universo. Aí veio Copérnico, veio Galileu. Cara, não é não. Não é não. Mas beleza. Mas o ser humano é o rei dos animais. Aí vem Darwin, olha só, te contar um negócio. Não é não, né? Não é não. Não é não. Porque o homem é um animal. E tem antepassados em comum, tem toda a teoria da evolução, tudo, enfim. O ser humano não está fora da evolução. Mas o ser humano é o único que tem a razão. Não. Também não tem, não. E por mais que a gente tenha o pensamento cortical, o pensamento lento, que é capaz de fazer cálculos, é capaz de escrever poesia, é capaz de fazer letras de música, é capaz de falar de filosofia, astronomia, muito do nosso comportamento vai ser guiado por motivações inconscientes. E o primeiro a perceber isso foi Schopenhauer, que inclusive a grande inspiração de Freud era Schopenhauer. Schopenhauer e Nietzsche, essa ideia da vontade. Einstein, muita gente acha que Einstein era apaixonado por física. Nunca foi. Einstein era apaixonado por filosofia. Einstein, o tanto que ele gostava de Spinoza, gostava de filosofia, enfim, ele achava fascinante a filosofia. Isso. E ele era muito fã de Schopenhauer. E tem uma frase que é do Einstein, e essa é do Einstein de verdade, porque o Einstein de internet tem um monte de frase, né? Eu posso querer tudo, contudo que esteja de acordo com a minha vontade. Que é o pensamento de Schopenhauer. Que foi o pensamento que guiou Freud para essa ideia de que existe alguém dentro de mim. Ou, né, como diz na música, existe alguém dentro da minha cabeça. Entendi. E aí Freud foi o primeiro a falar da irracionalidade.
E hoje até tem o Dan Ariely que fala muito sobre o tanto que a gente é irracional. A gente descobrir que o nosso cérebro faz tanto esforço para criar justificativas que são tão irracionais e a gente, às vezes, simplesmente não gosta da pessoa e vai criar uma justificativa e perceber que a dissonância cognitiva surge daí. O que é dissonância cognitiva? Surge um paradoxo. Eu tenho uma crença que tem a ver com a minha identidade, seja em Deus, seja na Terra plana, ou seja, enfim, seja uma crença na família, seja uma crença num presidente, num deputado, e eu tenho fatos e dados. E a pessoa, ela começa a optar pela crença. E essa é dissonância cognitiva, e pessoas inteligentíssimas acabam acreditando em qualquer coisa. Então, descobrir no cérebro ver que o tanto que a gente é irracional e que Freud percebeu isso, que muitos dos nossos comportamentos não era explicado pela razão, e ver que o ser humano, cara, ele achava que estava com a razão toda e não tá tão assim não, entendeu? É, né? A gente até tem o cérebro extremamente desenvolvido, que inclusive foi graças à comida. Quando o ser humano começou a cozinhar o alimento, né, que começou essa questão de resolver esse problema de energético, que a gente começou a pegar mais energia dos alimentos e tudo mais. Mas a questão da irracionalidade é o que mais me motiva, inclusive, que é o que me leva à hipnose. Certo.